Muito boa noite e bem-vindo, caro telespectador, e bem-vindo também ao caro internauta que acompanha esta edição do programa Comissão Política, onde vamos refletir sobre o estágio ou, na verdade, as perspectivas do desafio da nova gestão da Ordem dos Advogados de Moçambique, sob comando agora da mais nova bastonária Terra Dai, que tomou posse ainda na última semana. Para refletirmos em torno deste tema atual, contamos em estúdio com dois advogados. À minha esquerda, a doutora Rosa Bié Vilanculos, advogada, como muito bem disse previamente, e do meu lado direito, o doutor Benjamin Matateu, que também é advogado. São muito bem-vindos. Vou começar mesmo por si, doutora Rosa, considerando que sempre se diz primeiro as damas. Vamos, se calhar, fazer um passo para trás, olharmos para os desafios que já vinham marcando a Ordem dos Advogados antes do consulado da Terra Dai. O que é que inquietava os advogados? Muito boa noite, telespectadores. Primeiro dizer que o que inquietava aos advogados é mesmo a qualidade de tratamento dos mesmos no ato do exercício da profissão. Nós temos travado vários combates para poder ter acesso à informação dos nossos constituintes, não só para termos acesso tanto aos tribunais, bem como às esquadras e outros campos em que o advogado é chamado a representar o cidadão. Então, são esses pontos que nos afligiam muito, e também a própria dignidade do próprio advogado estava ainda em curso, mas pronto, nós estamos a perceber que agora, com a tomada de posse da doutora Terra Dai, teremos alguns pontos que já foram focados para serem regularizados e serem implementados. Pois, e se continuarmos a recuar um pouco para o passado, víamos, por exemplo, uma ordem que em eventos públicos, que inclusive pudessem contar com a presença do Presidente da República, tinham abordagens muito incisivas, a tocar inclusive até na ferida de muita gente que, se calhar, pudesse se sentir visada nos seus discursos. É isso que se pretende ter nesta continuidade na Ordem dos Advogados? Bem, a Ordem dos Advogados hoje já está há mais de 30 anos a operar. Nós estamos em crescimento. Nós estamos esperançosos com o 2023, 2026, a doutora Terra Dai dê continuidade do que já foi tratado até agora. Nós esperamos uma ordem mais temida. Quando se trata de violação da Constituição da República de Moçambique, nós esperamos que a doutora Terra Dai nos auxilie para que efetivamente o Estado moçambicano sinta que existe uma ordem de advogados que está pronta para poder defender o interesse dos cidadãos. Muito obrigado. Vou assim então, doutor Matateu. Se calhar começava mesmo a colocar-lhe esta pergunta que fica como uma deixa na intervenção da doutora Rosa. Será que a Ordem de Advogados de Moçambique é vista como uma entidade a qual se deve dar o devido respeito e posição? Digo isto porque são vários os atropelos, são várias as queixas que são apresentadas por advogados, dizendo que não são dados o lugar que lhes é devido, inclusive alguns são agredidos, outros não têm acesso aos tribunais, como dizia a doutora Rosa. Como é que olha para esta questão? Muito obrigado, boa noite. Para mim, antes de começar por saudar os telespectadores e também, através das vossas câmaras, ter a oportunidade de dizer que a Terra Dai seja bem-vinda à nossa casa, não é? A Casa dos Advogados, como líder, apesar de que ela já lá estava, não é? Nesse momento como chefe, nesse caso. Com relação ao ponto que me colocas, é que, na verdade, nós precisamos de um espaço que as instituições, estamos a falar da CERNIC, os tribunais, saibam respeitar os advogados. Este respeito só pode vir com uma advocacia séria, honesta, direcionada à defesa de quem defende, ou seja, do advogado, através da nossa bastonária, não é?
fazer a coordenação institucional no sentido de divulgar, afinal, quem é um advogado? Em que momento o advogado tem que intervir? Ou quais são as instituições onde ele tem que intervir? Nós notamos, como bem disse a questão, notamos restrição, por exemplo, numa esquadra. Aqui nós não precisamos de advogado. Então, se esses elementos já aconteceram, hoje acontecem, cabe à nossa chefe, à nossa nova voice, não é? Pegar esses acontecimentos e para enfrentar as instituições ao mais alto nível. Isso tem que ser assim. Que eu tenho certeza que ela já bebeu isto da casa, não é? O bastonário cessante sempre foi bem frontal para esse tipo de coisas. E a questão que estava a colocar, a minha colega, por exemplo, estava já a dar a entender o que é que a ordem de advogado tem que fazer, não é? Por que a ordem de advogado sempre aparece de uma forma contundente? A contundência da ordem de advogado resume-se no fato desta organização ser daquela que pretende ver o país andar nos caris, dentro dos ditames da Constituição e da democracia. A Ordem de Advogados, este ano, mostrou que é uma instituição extremamente transparente no que diz respeito à democracia. Nós tivemos quantos concorrentes? Praticamente, se a memória não me falha, 4. Foram 4. Então, dos 4, veja que foi uma concorrência em pé de igualdade. Então, é uma organização que tem que nutrir-se dentro dos princípios da lei e da democracia. Nós temos uma Constituição muito bonita, que esses ditames todos estão lá. Mas, na implementação é que tem sido difícil. Ora, o que nós pretendemos é que a doutora Day siga esses ditames, do mesmo discurso nas investiduras, onde está lá o chefe de Estado. A Ordem de Advogados está a chamar a atenção que nós temos que pegarmos esse caminho. A linha férrea é essa, porque afinal de contas, para o nosso conhecimento, é que é verdade que a Ordem de Advogados pode ter a possibilidade de participar na alteração da Constituição ou das leis. Mas essa Constituição não é de agora. Então, qual é a dificuldade de outras entidades implementar de uma forma forte e coesa? Então, quando aparece, por exemplo, pessoas do governo ou entidades governamentais a pontapear aqueles que são direitos de advogados ou a pontapear a própria Constituição, é daí onde a Ordem de Advogados tem que aparecer em peso, em defesa dos direitos humanos, em defesa dos próprios advogados. Quando estamos a dizer direitos humanos, estamos a falar do contexto do povo, né? Como no caso das manifestações. E recorda-se que o anterior bastonário se bateu com isto no seu discurso. Pois. Nunca algemou palavras nesse sentido. Mostrou que o governo saiu da linha. Porque este governo é o quê? Afinal, o governo é o quê? É gestor do Estado, não é? Pois. Então, o gestor do Estado está a sair da linha. Saindo da linha, a Ordem de Advogados é a única entidade que tem que aparecer a dar cara e a falar que estamos a governar mal. É verdade que depois, quando a Ordem aparece nessas posições, somos mal rotulados ou começam a nos pensar que estes parece que estão à esquerda ou à direita, mas não é por aí. Este organismo é um organismo que tem que sempre fazer barulho, quando formos a falar a linguagem taco a taco, terra a terra, não é? Fazer barulho no sentido de o governo perceber que, afinal de contas, aqui nós estamos a extrapolar aquilo que são as regras da Constituição. Tem que ser dessa forma. Pois, vou assim, uma vez mais, doutora Rosa. Esta nova entrada de Terra Day na ordem como bastonária significa uma mudança de paradigma ou um pensamento de continuidade? Digo isto porque já estava na ordem, só que agora muda de posição e fica na posição de bastonário. O que é que se pode esperar? É uma continuidade ou uma mudança de paradigma na ordem? Olhando para a forma como foram as eleições
passadas e o número de concorrentes e manifestos apresentados, eu acredito que a nossa bastonária percebeu que algo dentro da casa não estava bem. A continuidade não seria o ideal seria fazerem-se compilações daquilo que foi apresentado como manifesto dos outros candidatos para termos uma ordem mais coesa. O que nós fizemos perceber com essas eleições à comunidade em geral é que existem eleições e existem ganhadores, perdedores e existem representantes. Nós nos sentimos bastante representados pela nossa bastonária Teradai e nós esperamos que os manifestos que nós apresentamos sejam apreciados, não é? Sejam apreciados e sejam compilados, porque de facto a continuidade neste momento seria um erro para a nossa classe, porque dos 4 candidatos nós podemos perceber que não era a ganância de ser bastonário ou não. Cada um trazia algo diferente, mas no final do dia, compilado, seria o melhor para a nossa... O que essencialmente deve mudar, falando, uma vez diz que não deve haver continuidade, mas uma mudança, se calhar, mais profunda, que aspectos deveriam mudar internamente na ordem para garantir que houvesse maior coesão? Digo isto porque recentemente, aqui mesmo na MBC-TV, o advogado Alexandre Chevalo chegou a dizer que a ordem deixou de ser aquela ordem representativa e que já era um clube de vaidades, que as pessoas concorriam para ter um status e companhia. Então, queria perceber de si. Bem, eu penso que o que nós esperamos da nossa bastonária neste momento, na coesão, é a defesa primeiro das prerrogativas do próprio advogado. Dizer que as prerrogativas do advogado não significa um clube de vaidade. Eu não diria que efetivamente seria um clube de vaidade como tal. Eu penso que neste momento a nossa bastonária tem que olhar para todos os advogados, desde o velho advogado ao novo advogado. Por exemplo, eu penso que para os novos advogados, que são os que mais precisam de apoio neste momento, devia-se verificar o que esse novo advogado pode prestar como um acréscimo para a nossa classe. Por exemplo, nós temos lá o IAS, o novo advogado no primeiro ano de exercício da profissão, podia ser contratado pela própria ordem, não é? Para poder prestar alguns serviços que, efetivamente, os estagiários que nós temos na ordem não conseguem responder. E que esse advogado, ao receber os processos, tenha um compromisso para poder fazer o processo até o final. E dizer que as prerrogativas do advogado não significam uma vaidade como tal. É um direito. O advogado só funciona quando patrocina, e nesse patrocínio também deve haver remuneração. É um facto, não é? Porém, existem cidadãos que não têm capacidade, são esses que nós assistimos através do IAS. Então, esse novo advogado podia muito bem, no primeiro ano de exercício da sua profissão, ter essa possibilidade de prestar alguma assistência gratuita dentro da própria ordem, quiçá até ajudarmos na formação dos advogados estagiários, não é? E nesse termo nós podíamos dar uma isenção do pagamento das cotas a esses advogados para que eles não tenham uma preocupação acrescida relativamente a como deve pagar as cotas, porque as cotas é um dever de todos os advogados e isso deve ser bem claro. Em relação aos mais velhos, numa certa idade já não têm a mesma força para correrem como os jovens ou a mediana dos jovens, não é? A mediana entre o mais novo advogado e o mais velho. Então, nós pensamos que também devem ter direitos os mais velhos advogados. Nós temos umas cotas que, se alguns advogados não pagam, o que é muito errado, porque para a ordem funcionar, como nós estamos aqui a reclamar, nós temos que pagar as cotas, ilustres colegas. Então, se esse mais velho já não está em capacidade física para correr atrás, mas consegue ter ainda alguns processos. Eu penso que a ordem podia, doutora Terra, eu penso que os velhos advogados deviam ter uma tabela especial no pagamento das cotas. É mesmo um pedido que a gente faz. E em relação às gestantes também.
a mulher gestante deve ter um tratamento especial, pelo menos durante os primeiros 3 meses depois de dar o parto, para poder ter uma isenção mesmo do pagamento das cotas. Isso nós dissemos e continuamos a dizer, seria benéfico para as nossas para Mas quanto os é que um advogados. advogado paga agora em cotas? Quanto é que custa uma cota? Nos primeiros 3 anos, após ingressar à carreira de advocacia, paga 450 meticais. Mas para um advogado que está a sair da carteira, esses 450 parecem poucos, mas não são fáceis, sendo uma imposição, um pagamento. Então, e depois dos 3 anos em diante, até atingir essa velha advocacia que estava aqui a referir, paga apenas 1.500, que também não são fáceis, porque nós temos quase metade dos advogados que não pagam. Mas também é importante dizer que nós também estamos à espera de uma ordem que aproxima o cidadão, não é? Da ordem, e que também a ordem deve estar próxima ao cidadão. Nós estamos a querer dizer que deve-se dar autonomia financeira e autonomia institucional às nossas delegações provinciais. Um advogado de Tete não pode se sentir menos assistido que o advogado de Maputo. Moçambique não é Maputo. Moçambique é do Rovuma, Maputo. Nós estamos a dizer que isso não está a acontecer, mas nós queremos mais autonomia. Os nossos colegas de outras províncias terem capacidade de formação para os advogados. Não precisarmos de tirar um advogado de Maputo para fazer uma formação em Tete, Gaza. Nós temos advogados, porque todos nós somos advogados. Se nós passamos por um exame e somos advogados, todos nós somos capazes. Então eu penso que isso também podia melhorar. Toma, Teteu. É facto, pagam as cotas, é estatutário que assim paguem as cotas, Sim. mas olhando para a ordem atual, sentem que a ordem consegue fazer jus ao esforço que os advogados fazem para pagar as cotas? Sentem-se o valor das cotas refletidos na intervenção da ordem no vosso dia a dia como profissionais da advocacia? Não, não, porque o que, por exemplo, dizia a doutora Rosa, né? Os mais novos, não sei o quê, mas eu vou tentar ir direto à sua questão. Não, porque tem que existir um fundo. Acredito que até que entre os candidatos há quem que traz esse elemento. Um fundo que assista um advogado na situação, por exemplo, de doença. Porque nós trabalhamos para podermos ter dinheiro, né? Os tais chamados honorários. Então, imagine o advogado numa situação em que não está a trabalhar. Se ele não teve reservas econômicas ao longo do seu trabalho ou do teu percurso, como é que fica? Então tem que encontrarmos uma forma dentro da ordem de advogado para apoiar este, que nessa altura encontra-se enfermo. Esse é um aspecto. O outro aspecto é que nós, como a ordem de advogado, provavelmente até que essa questão até pode trazer mais tarde, é que através das cotas, a ordem de advogado tem que se soltar. Soltar por quê? Porque a ordem de advogado é uma instituição, como é que eu diria da forma da linguagem comercial, que é possível, elegível para um crédito. É um exemplo. A ordem de advogado é elegível para um crédito. Quando formos a verificar as nossas instalações não dignificam o advogado só por si. Estamos na sede de Maputo. Pois. Então, a doutora Dai tem um desafio de criar uma dinâmica no sentido de entrar na banca, termos instalações, se não é dentro da cidade, nem que seja em Marraquém, um terreno da ordem de advogado, onde pode fazer uma reunião em primeiro andar, onde tem o escritório da bastonária. E eu, na verdade, não sei as nossas instalações, se aquelas são arrendadas ou são nossas. Essa parte nunca queria atender, nunca procurei saber. Aquela poderia ser uma residência oficial da bastonária. Aquela residência. Mas nós termos umas instalações que tem no centro de conferência. Na matéria de testes, por exemplo, de admissão, nós arrendamos escolas para poder os nossos estagiários irem fazer teste de admissão. Então, este é um desafio.
é o grande desafio que pode-se refletir ou pode esse dinheiro vir de onde? Ou seja, quando for elegível, por exemplo, a um crédito bancário. É que as cotas de ordem de advogados podem pagar. Podem pagar. Então, isto precisamos o quê? De uma dinâmica, como bem dizia a doutora Rosa, de a doutora Dai aglutinar esses manifestos. O advogado falece. A família tem que arranjar o caixão. Mas o tempo em vida contribuiu para a ordem. Então não pode. Então são esses elementos que a doutora Terra Dai tem que pegar, aglutinar todos os manifestos, aquilo que é bom, a doutora Rosa já avançou isto, para compilar-se isto, ser a regra, ser o ditame. Os 3 anos, como eu disse, os 3 anos que estão dentro da nossa orgânica podem ser em poucos para desenhar um projeto, por exemplo, ambicioso. Estamos a falar de construção. Eu estou a falar aqui de construção de umas instalações da Ordem de Advogados que tenha lá até essa sala de conferência, escritórios e tudo mais. E por que não um centro de formação, inclusive? Pronto, já me tiraste essa palavra na boca. Quem sabe? Um centro de formação. Os nossos estagiários têm lá uma reciclagem, não sei por aí fora. É verdade que por essas alturas hoje faz-se tudo via online, onde estiver, mas às vezes aglutinar numa sala para uma preparação para o exame era sempre bom. Poxa. Sim. Então, esses são os desafios que a atual bastonária tem. Poxa, Nós temos cotas lá. Então, há dinheiro que dá para fazermos isto e aquilo dentro da perspectiva da filosofia. E a doutora Terra Dai leva uma vantagem. A vantagem dela qual é? Era gestora da área financeira, se a memória não me falha, dentro da Ordem de Advogados. Então, ela conhece quais são os plafons em termos econômicos, o que é um mês, o que a Ordem tem. Então, tem que encontrar forma de dinamizar isto para a Ordem ser algo diferente neste mandato dela, atendendo e considerando que é a grande aleluia, não é? Que em 30 e tal anos que a Ordem de Advogados tem, estamos a ter a primeira mulher. Então, é um desafio grande para ela. Poxa, volto depois assim. Doutora Rosa, há uma forte crítica em relação à qualidade de formação dos nossos advogados. Isso nota-se mesmo nos exames de admissão. Vê-se ali nas pautas 2, 1, 5, 3... E depois questiona-se, inclusive o próprio Bastonário já veio uma vez, o cessante neste caso, a dizer que a qualidade das nossas universidades para a formação dos advogados deixa ainda a desejar. Como é que a Ordem pode agora ultrapassar este desafio? Qual deve ser o papel da Ordem, da nova bastonária, para ser mais preciso, para que este problema seja ultrapassado? É mesmo como eu disse em relação aos desafios que a nossa bastonária neste momento tem. Uma das coisas é essa, dando uma oportunidade aos novos advogados, não é? Eles estarem a cumprir um mandato de um trabalho de 1 ano e terem essa isenção no pagamento das cotas e quiçá possa conseguir se pagar um certo valor remunerável para esses novos advogados, pelo menos para poderem se deslocar aos tribunais e mais. Eu acredito que deve haver uma revisão nos estatutos da Ordem dos Advogados para ultrapassarmos os problemas que nós vínhamos enfrentando. O crescimento é isso. Nós estamos aqui para poder lançar mão negativa para os outros advogados. A advocacia, a Ordem dos Advogados não foi feita hoje. A Ordem dos Advogados já está há anos e num país que é tudo difícil. Então, nós entendemos que essas dificuldades já devem ser ultrapassadas. Vamos fazer a revisão dos nossos estatutos e vamos aproveitar esses novos advogados, não é? Para poderem nos auxiliar na formação dos estagiários. Fala, por exemplo, de novos advogados, mas existem problemas que até alguns antigos ainda enfrentam. Por exemplo, já tivemos casos em que em debates advogados já com alguma caminhada diziam que, por exemplo, o cálculo das custas judiciais ainda é um desafio para a classe dos advogados e muitas das vezes depois o cliente tem que pagar muito porque o advogado não consegue, por exemplo, fazer um cálculo devido das custas. Hoje fala-se de advogados, por exemplo, que não têm ainda competências para
matérias ligadas à arbitragem, por exemplo, são desafios que inquietam ainda a comunidade da advocacia. Exato. É exatamente aí onde nós aproveitamos esses novos advogados. Vamos capacitar esses novos advogados, dando uma formação na área da arbitragem, não é? É uma formação à parte, é uma formação que não é muito barata. Vamos, quer dizer, é uma proposta, não é? Que se faça uma formação específica para esses novos advogados, para que eles formem outros advogados. Por exemplo, nessa área das custas, o cálculo das custas é um calcanhar daqueles para os advogados, não só para o novo advogado ou para o velho advogado. É um problema generalizado. Então, é importante que nós tenhamos formações contínuas nesse sentido, até porque já iniciaram essas formações, mas devem se intensificar. Se nós formarmos com boa qualidade esses novos advogados, é uma oportunidade, eles vão começar num mandato novo em que temos uma bastonária, mamãe, não é? Dizer que é uma mulher advogada, nós estamos a dizer que ela seja mais advogada ou menos advogada que os outros. É um histórico, é uma história, e hoje temos uma mulher advogada, a sensibilidade é outra. Então, nós estamos à espera dessa nova fase em que a nossa bastonária vai olhar para esses novos advogados. Nós precisamos de jovens com força e jovens que possam nos auxiliar na formação, capacitação. Nós queremos uma ordem temida, isso é uma verdade. Nós queremos uma ordem temida, nós não podemos ter eleições, nós mostramos na nossa classe eleições com 4 candidatos, ganhou a doutora Terra Dá, estamos todos juntos. Moçambique não pode ser um país em que a eleições, a ordem está lá como fiscalizador e sai um ruído. Nós queremos ter uma ordem que quando estivermos em qualquer lugar, todos respeitem e saibam que temos órgãos, temos a ordem com qualidade. Nós temos que ter conhecimento do direito para poder defender o direito do cidadão. Pois, doutor Matateu, o doutor Martins sai agora e ele era conhecido como uma pessoa que não media, entre aspas, as palavras, falava o que devia ser dito a tempo e hora. Vimos, por exemplo, na conferência sobre corrupção que houve na cidade de Maputo e que falou, inclusive na presença do chefe do Estado, sobre alguns desafios que a própria presidência, os tribunais e outros enfrentam no combate à corrupção. É um exemplo de vários outros. Qual deve ser o posicionamento da nova bastonária quando o assunto é intervir em questões que mexem com o país? Mexer com o país. E ela tem que continuar a mexer com o país. E sente que ela tem pulso para tal? Tem. Tem porque ela bebeu o café do Carlos Martins. Então entende que vai ser continuidade e não uma nova dinâmica? Não, eu não vou na continuidade. Porque aqui a filosofia não é continuidade como tal. Até que minha colega falou sobre esta parte de continuidade. Nós queremos uma ordem que pega a continuidade sim, mas traga novos elementos em função daquilo que foram os manifestos de outros candidatos. Eu tenho certeza absoluta que a Terra Dai não poderá vacilar no que diz respeito dizer as verdades que o país está a passar, ou seja, que as verdades que o governo faz mal, que olha, isto o governo está a fazer mal, então a ordem de advogados posiciona-se desta forma, no seu entender é isto. Ele não poderá sair dessa filosofia. Eu não gostaria até, inclusive aqui de trazer quem é Terra Dai, como pessoa. Quem conhece Terra Dai, ou seja, quem lê o nome, uma pessoa da minha idade, ou da idade da minha colega aqui na sala, sabemos que não é alguém que devia estar na ordem de advogado, sequer. Nem devia estar lá. Mas ela preferiu estar naquela agremiação pequena, para dar eco, para ecoar a sua voz, de dar a entender que isso está mal. Motivo pelo qual ela, com o Dr. Carlos Martins, conseguiu beber a frontalidade. A partir daquilo que ela bebeu, o café
de Dr. Carlos Martins, ele não vai ter que sair da linha. Aliás, por si só o fato dela ter saído do ninho dela, não é? Do ninho, do berço onde ela nasceu, para ir se aliar à Ordem de Advogados, alguma coisa lhe tocou, ainda jovem, para fazer frente, de ter voz para aqueles que não têm voz. Fazer cumprir o direito para aqueles que são, em algum momento, vilipendiados os seus direitos. Então, ela se posicionou do lado positivo. Nós podíamos não termos conhecido a Terra Day, sendo ela licenciada em Direito, sendo ela advogada. Há muitos que são advogados porque acham que têm uma afinidade disso, daquilo, não estão lá. Nem estão a praticar a advocacia, mas têm carteiras. Até se recordam, vão pagar a cota 5 ou 6, 7 anos. Mas não estão lá a praticar a advocacia. Mas ela preferiu estar naquela pequena organização que é a nossa, que estamos a gritar todos os dias para que as leis aprovadas sejam bem implementadas, o povo seja respeitado, a coordenação institucional tem que prevalecer, que tem que se diminuir a corrupção, porque mancha aquele que não pode. Esta voz temos certeza que vai ecoar na pessoa dela. Não tem como. Não estaria eu a dizer que vai ficar na situação de continuidade. Não. É para pressionar a dinâmica. E mais, eu digo mais, sendo uma voz, nessa altura, não é? De uma mulher que é mãe, acredito que aqueles que são os dirigentes do governo vão coçar a cabeça. Pois, vamos então, Dr. Rosa, dar uma pequena pausa. Vamos então observar um rápido intervalo. Voltamos dentro de instantes. Até já. Moçambique será palco de um dos maiores encontros internacionais dedicados ao setor da saúde. A Mozambique Medical Expo 2026, segunda edição. Um evento que vai reunir instituições governamentais, hospitais, clínicas privadas, distribuidores de equipamentos médicos, especialistas e investidores nacionais e internacionais. Uma verdadeira plataforma de exposição, debate, inovação, investimento e networking, promovendo novas oportunidades e parcerias para o desenvolvimento do setor da saúde em Moçambique. Nos dias 28 e 29 de outubro de 2026, no Hotel Glória. Uma parceria Saluten e Grupo MBC, parceiros de mídia. Parceiro institucional, Governo de Moçambique. Parceiros. Uma vez mais, boa noite e bem-vindo à segunda parte deste programa, a Comissão Política, onde é que refletimos sobre os desafios e perspectivas da nova liderança da Ordem dos Advogados de Moçambique, com o empossamento da Terra Day como a mais nova chefe da classe dos advogados no território moçambicano. Iniciamos consigo, doutora Rosa. Milhares de moçambicanos ainda não têm acesso à justiça por várias razões. Alguns porque não têm condições para pagar, por exemplo, um advogado, outros porque nem sequer um tribunal tem por perto, entre tantos outros fatores. Que desafios agora recaem sobre esta nova liderança da Terra Day para garantir que a justiça chegue mais perto do cidadão? Neste momento nós temos o desafio que é trazer o equilíbrio, não é? Entre os direitos dos advogados e também o atendimento da sociedade no geral e também a independência dos advogados. O nosso desafio agora é nós termos capacidades
para poder intervir sem interferência, quer seja de qualquer natureza política, interferência de outros ramos, que só assim é que o cidadão terá uma advocacia mais próxima. E mais do que isso, nós precisamos de dar uma independência às províncias. Um cidadão de Tete tem que ter capacidade, eu já disse isso desde o início, tem que se sentir assistido como tem sido feita a assistência a Maputo. Não estou a querer desmerecer os nossos colegas de Tete, simplesmente estou a querer trazer aqui uma visão de que nós temos que ter mais palestras nas comunidades, sequer alguns comportamentos o cidadão pensa ou sabe que é crime. Tem que haver muita divulgação da norma nas comunidades para que nós possamos ter mais assistência jurídica às mesmas populações. Nós temos que dar uma pressão ao Estado. Eu, por acaso, fiz uma viagem via terrestre. Não gostei muito do que vi na altura, acho que foi há 3 anos atrás. Não gostei muito de ver as estradas nas condições em que estavam. Eu acho que nós temos que olhar para aquilo que são os direitos do nosso povo e olhar para aquilo que são os ganhos que nós temos em termos de receita em Moçambique. Então, eu acho que o advogado deve começar a entrar na vida do Estado moçambicano. Só assim é que seremos temidos. Mas sente que, em algum momento, os advogados trabalham sob alguma interferência, quer seja ela política ou qualquer outra que seja? Em todo o mundo tem sido assim. Não só em Moçambique. Nós temos casos em que há processos que desaparecem nos tribunais. Nós procuramos os processos, isso tem sido frequente. Nós temos que fazer a reestruturação dos próprios processos. Temos casos em que somos vedados à assistência, principalmente nas esquadras, e eu tive uma situação em que presenciei, por acaso, numa comunidade em que nós temos líderes comunitários, falo de tribunais comunitários que também vedam acesso aos advogados e resolvem problemas de forma coerciva com o povo, problemas que se calhar tenham competência, aliás, se calhar não, nem tem competência para poder resolver. Eu falo mais até porque eles resolvem mais questões de violência doméstica e dão suas sentenças e já pode perceber como é que deve ser uma sentença ao nível de um tribunal comunitário. Então, é preciso nós divulgarmos muito ali nas províncias, nos distritos. Nós temos que ter a ordem dos advogados nos distritos, temos que ter a ordem dos advogados mais forte nas províncias para podermos ter essa independência, termos essa justiça levada ao cidadão. Poxa, toma Tateu. Qual deve ser, então, a articulação entre a Ordem dos Advogados e as instituições do Estado, incluindo também o próprio governo? Como é que deve ser essa articulação? Eu disse anteriormente que a doutora Terra Day tem que estar preparada para ao mais alto nível das instituições. Estamos a falar da Direção-Geral da CERMIC, Tribunal Supremo, para nós reclamarmos aquilo que põe em causa o povo. Então, a coordenação institucional é que vai resolver este problema. Não tem outra ciência, não tem outros milagres. Nós não vamos ver outro milagre aqui. Se recorda, na tomada de posse da doutora Day, o último discurso do Dr. Carlos Martins deixou bem claro. Aliás, não deixou bem claro. Ele diz: fica feliz que todas as reclamações ou todos os pedidos que fez ao nível do Tribunal Supremo, Procuradoria-Geral, foram atendidas. Então, se foram atendidas, dá a entender que essas instituições reconhecem aquilo que é o trabalho da Ordem dos Advogados. Então, cabe à ilustríssima bastonária da Ordem dos Advogados continuar com essas coordenações. Afinal de contas, há aquele provérbio: água mole em pedra dura, bate até que fura. Então, ela vai ter que continuar. Porque este país não é fácil. Não é fácil aparecer na frontalidade de criticar as atuações do governo. Mas nós, como Ordem de Advogados, temos que fazermos face a isso.
há situações inaceitáveis, inadmissíveis, incompreensíveis. Estamos a falar das zonas, por exemplo, mineiras. Estou a dar um exemplo das zonas mineiras, onde a comunidade é retirada e não há indemnização nenhuma. Então, a Ordem de Advogados tem que fazer face a esse tipo de coisas. Então, essas são políticas do governo que saem das regras ou das normas e são desvirtuados. Então, não existe outra agremiação que pode ecoar a sua voz para a defesa do povo. Tem que ser a Ordem de Advogados. E o Terradai já tomou posse, não tem sequer ainda 2 semanas ou um mês nesta posição. E qual deverá ser o real teste da sua liderança enquanto bastonário de todos os advogados? O real teste como bastonário da Ordem de Advogado é alterar alguma coisa que achar que aqui não dá. O real teste é, por exemplo, houve a tomada de posse. Pois. Ela precisa de organizar, não sei se chamaria uma reunião ou o que é, pode não ser com todos os advogados, mas, sobretudo com aqueles que concorreram às eleições, ele precisa de ter um meeting, não sei como que vai se chamar isso, ou um seminário, onde pode convidar várias sensibilidades, os mais novos, os mais velhos, como dizia a doutora Rosa, sentarmos numa sala para refletirmos. Nem que seja que haja um grupo de trabalho. Uma sugestão só atrasar aqui. Um seminário de 1 ou 2 dias, onde existir um grupo de trabalho a trabalhar, se passa a redundância da palavra, com os estatutos ou os programas desses outros candidatos, para ela ver se pode compilar, ter ter um único programa para desenhar a sua atividade. Pois, como desta colocação do Dr. Matateu, entende que o teste real da liderança Terradai será mesmo convocar um grupo de trabalho, ou entende que existe uma situação real que de facto vai ditar se de facto é aquela a bastonária que se esperava ter ou não? Bem, eu penso que nesses primeiros dias é mais do que óbvio que precisava, apesar de que já conhecia a casa, mas não no papel de bastonária, primeiro tinha que sentar. Mas uma das situações urgentes que eu acho que a nossa bastonária podia fazer neste momento era convocar uma revisão dos estatutos da Ordem dos Advogados. É muito urgente que haja essa revisão, olhando para aquilo que o nosso ilustre colega aqui, Dr. Matateu, esteve a dizer, de facto, uma reflexão entre os outros candidatos, os novos, os velhos advogados, os demais advogados, durante uns dias, dependendo das condições econômicas que a nossa agremiação tenha, seria benéfico para nós podermos sentar e verificarmos o que está bom, o que não está bom, porque há muita coisa boa do que nós já tínhamos até agora, mas é preciso verificar o que pode ser melhorado dentro daquilo que nós tínhamos. E também nós gostaríamos que nossa bastonária olhasse muito para o fortalecimento da Ordem dos Advogados com os tribunais, com outros órgãos e instituições públicas, porque nós temos sido vedados a assistência jurídica aos nossos constituintes. Também nós gostaríamos que a Ordem dos Advogados pensasse em organizar uma comissão que trabalhasse com as PMAs para poder enriquecer o patrimônio da própria Ordem dos Advogados. Como disse aqui o Dr. Matateu, eu não sou muito boa em relação à questão de crédito, não me dou muito bem com crédito, nunca fui apologista, mas se calhar até nós temos que ter condições melhores, não temos que arrendar. Já são 30 e tal anos, nós temos que ter nossas condições básicas. Mas o que é que vai fazer a liderança de Terradai diferente das outras lideranças? É mais do que óbvio, a liderança da doutora Terradai passou por um teste de uma concorrência de 3 candidatos, cada um com o seu manifesto, e sentiu que há alguma coisa que já vinha que não estava bem. Então, eu acredito que a liderança da doutora Terradai, primeiro que vai fazer é mesmo a revisão dos estatutos. É urgente. Pois, Dr. Matateu, eu coloco essa pergunta assim também. O que vai realmente fazer da liderança de Terradai diferente das outras lideranças já passadas na Ordem? Aglutinar o grupo. Nunca foi aglutinado? Não, só falar do grupo, dos concorrentes, como a doutora Rosa disse. Isso é suficiente?
vou aí aglutinar os concorrentes, os seus respectivos manifestos. Esta é uma primeira ideia. E a doutora Day leva uma vantagem, como eu disse. Ela estava na casa, não era um advogado que ia ao aula de advogados, como nós fazemos, apenas para ir pagar cotas. Ou quando queremos, ou nos encontramos em reuniões, ou nos tribunais. Não. Estava do lado de um dos homens, não é? Que no seu discurso mostrou pujança, mostrou enfrentar ou dizer, chamar as coisas por seus próprios nomes. Logo, buscando o raciocínio da doutora Rosa, é que ela viu que, afinal de contas, alguma coisa na casa não estava bem. Apesar de nós não retirarmos o grande mérito de Carlos Martins. Então, tem que fazer de tudo para que faça diferente, ou diferente não, crie mais dinâmica em função daquilo que foram os programas, os estatutos apresentados pelos outros candidatos. Pois, e entende que o fato de terem sido, por exemplo, 4 candidatos a concorrer, isso revela uma ruptura na ordem ou é um sinal de maturidade? Não, é um sinal de maturidade. Em princípio, eu disse, a ordem de advogado deu a entender, deu a este país a entender que, afinal de contas, concorre-se, perde-se e ninguém apareceu. Veja, salvo a minha distração, eu não vi nenhum candidato que apareceu numa televisão dizer que não é que ganhei. Não me recordo, nem no jornal, nem na televisão, nem nos WhatsApps. Ninguém apareceu a dizer isto. O que significa foi o reconhecimento de que a vencedora é esta e eles continuam naquela casa e vão continuar a colaborar com a nova personagem. Logo, esse é um exemplo da democracia. Que se os partidos políticos deste país, sem querer sair muito da linha, os partidos políticos desse país pudessem seguir esta forma de estar, então nós não teríamos o que nós assistimos em 2024. Mas, mesmo assim, os anteriores bastonários de advogados sempre vinham se confrontando ou dizendo que o país está a ser mal governado. Então, o Carlos Martins viveu na pele uma manifestação em que o governo se posicionou mal, para não dizermos porcamente, mas posicionou-se mal, muito mal com relação à repreensão que houve. Carlos Martins não deixou isso ao ânimo leve. Em todos os discursos que ele apareceu, disse isso, que não podia fazer aquela repreensão que foi tanto quanto brutal. Então, nós não podíamos não fazer repreensão como tal, depois da vitória da seriam nos WhatsApp ou nas televisões. Mas ninguém apareceu. Ninguém apareceu a fazer confusão. Reconhecemos por quê? Porque somos da mesma casa. Então, o país, se fosse desta forma, a ser governado desta forma, a considerarmos quem ganhou ou com quem vai ganhar, ou quem está ali, ou quem fez isto, são moçambicanos, então não haveria problema nenhum. Então, a ordem de advogado, a doutora Terra Day, tem consciência de que a casa da democracia é na ordem de advogado. E que quem que faz de tudo para se fazer cumprir a democracia neste país, uma das organizações mais fortes que o governo sabe, que aqui quando há violação dos direitos humanos, a ordem de advogado dá cara, é ali. Então, ele não vai sair desse ditado, poderá continuar, ou vai continuar, porque não tem como. Aliás, como eu disse no princípio, ela bebeu ou tomou café do Carlos Martins. Pois, doutora Rosa, há um entendimento de que as decisões ao nível da ordem são muito centralizadas. Fala-se muito da necessidade de haver descentralização. Entende que este deve ser um tema que a Terra Day também deve tomar em conta no seu mandato? Claro, sem dúvida. É por isso que eu disse que nós temos que deixar a autonomia para as províncias. Nós temos que descentralizar, de facto, sim, é uma realidade. Nós temos que descentralizar o poder. Nós não podemos termos a este nível um poder que ainda seja dependente da capital.
do país. Nós temos que descentralizar, temos que deixar as províncias com capacidades de resposta, capacidades de formação, capacidades de interação, capacidades para divulgação das normas. Nós temos que ter as nossas capitais provinciais, aliás, temos que ter o nosso país todo com essas capacidades, e também nós temos que ter a ordem nos distritos. Eu acho que um dos desafios que nós temos que fazer agora é termos a ordem nos desafios. A nível das 11 províncias, nós já temos a ordem, mas também podemos estender para alguns distritos, pode até nos 3 anos. 3 anos parece muito, mas não é tanto assim. Se calhar, se conseguir, tudo bem, mas também conseguirmos ter, pelo menos em mais de 20 distritos, já é aplausível. Pois, mas também fala-se muito que a ordem tem que estar mais presente nos advogados, assistir aos advogados, mas eu coloco uma outra questão. Até que ponto a ordem tem feito o seu trabalho de fiscalizar o comportamento dos seus membros? Quer seja em termos éticos, até de concorrência. Por que não? Até que ponto a ordem tem feito este papel? Bem, nós temos tido processos disciplinares em caso de infração de alguma prerrogativa ou de algum comportamento de um advogado. Acho que até agora que eu saiba é mais por aí. Mas podia-se fazer mais, pode-se... O problema é que também nós, quando temos alguns seminários, porque a ordem faz, nós não costumamos participar em massa. Reclamamos nos WhatsApps, reclamamos nos bastidores, mas quando há uma conferência, há uma assembleia, a gente não participa. Isso é uma verdade. Nós temos que participar na vida da ordem para podermos reclamar. De fora não é fácil nós trazermos aquilo que são as nossas inquietações. Pois, doutor Matateu, os advogados sentem na pele um dos problemas que tem afetado a justiça no país, que tem a ver com a morosidade na tramitação de processos. É um problema muito sério, continua a retardar a justiça no país. É normal um cidadão que se calhar podia esperar que o seu processo, o seu caso fosse resolvido em 1, 2 anos, leve mais tempo do que devia levar. Como é que a ordem deve se comportar em relação a essa questão? Com relação a isto, é aquilo que já dissemos anteriormente, que tem que prevalecer o contacto entre a instituição ordem de advogado e o tribunal a mais alto nível. Estamos a falar do Tribunal Supremo, não é? Mas, dentro da prática da atividade do advogado, tem muitas linhas que o próprio advogado tem que fazer, que é o caso o requerimento da celeridade processual, marcar audiência para falar com o juiz. É verdade que há uma tradição, provavelmente esta vai ser um dos pontos que a doutora Terra Day tem que pegar, e entrar em contato com o Supremo, ou seja, o presidente, o venerando juiz presidente do Tribunal Supremo, com uma coordenação, sendo ordem de advogados, chefiada pela Terra Day e a direção máxima dos tribunais, é que parece que nos tribunais não existe alguma orientação se a juíza ou o juiz pode ou não, porque uns aceitam a audiência do advogado, outros não. Então, sendo um despacho, sei lá, como é que se chamam aqui, os documentos que põem a circular dentro dos tribunais, emanado ou exarado ou feito, ou assinado pelo presidente, ou venerando juiz presidente do Tribunal Supremo, os juízes vão atender. Porque não pode, não se justifica um processo de natureza sumária, independentemente que seja do campo civil ou do campo criminal, leve o tempo fora da regra. Até porque nós, advogados, quando nos posicionamos do lado do arguido, quando é o campo criminal, nós fazemos questão, vamos admitir que um processo que é sumário, que dentro dos 3 anos não é julgado esse processo. Se eu perceber que este processo, o meu constituinte é arguido, eu deixo cair. Então quem perde no lugar de estudo é o Estado. Eu deixo cair, porque está lá. O decreto 29/75, que ainda não revogaram.
que é de 1975, assinado por Samora Machel, está lá no campo criminal. Quais são os prazos para um processo sumário ser julgado? Fazemos isso. Mas quando também estamos numa outra posição contrária, o advogado tem que se posicionar no sentido que esses 3 anos não passem. Porque há interesse de indemnização daquela família que provavelmente é uma família sem condições. Você tem que fazer de tudo para que esse processo ande dentro deste período, sob pena do processo também cair. Então, são essas áreas em que a doutora Day tem que pegar, ir ao mais alto nível do Supremo, para que os juízes, faz favor, nos recebam. Saibam receber que... Há uma resistência dos juízes. Há uma resistência, sim senhora. Que nos recebam porque nós não estamos a ir lá para tomar café. O nosso interesse não é esse. Se estamos a bater a porta do juiz, porque alguma coisa no cartório não está bem. Então, neste campo, a doutora Day tem que pegar esta situação, esta preocupação dos advogados, para fazer chegar ao Supremo. Que nos deixem comunicarmos com o juiz. Se calhar quando vir um despacho da doutora Adelino Changa lá no Supremo, o juiz vai nos receber. Porque há juízas ou juízes quadrados, difíceis, que dizem não, diga para que o advogado se pronuncie no processo. Mas já está lá o requerimento. Já está lá o requerimento. Mas por simplesmente não querem despachar e por simplesmente não querem despachar. Então, é a celeridade processual que o advogado quer, não quer outra coisa. Então, ninguém está interessado em marcar audiência para ir falar de alguém do cartório. Não. Não estamos a entrar no gabinete de juiz para falar de alguém do cartório que seja escrivão ou escriturário. Não. Então, este pedido, os advogados fazem agora a nossa nova voz, como os jovens dizem, que leve isso ao Supremo. Pois, antes mesmo de encerrarmos, últimas considerações do Dr. Matateu. Últimas considerações é a doutora Day, a casa é de todos os advogados e estamos prontos para te apoiarmos. Eu levantei aqui um desafio que até que a doutora Rosa acabou concordando comigo. Se for necessário que haja um seminário, nem que seja esse seminário pago pelos advogados, nós podemos contribuir a título individual, aqueles que querem participar, para nós irmos debater os manifestos de outros candidatos e na presença desses outros os outros candidatos, para todos mastigarmos e encontrarmos uma linha da nossa ordem de advogados seguir dentro dos ditames da lei, dentro do nosso estatuto da ordem de advogados. E não quero falar da reforma porque a doutora até Rosa já avançou isto, e quiçá um dos pontos seja mesmo até a articulação com relação à alteração dos estatutos da ordem de advogados. E muito obrigado. Pois, doutora Rosa, antes de nós fecharmos também umas considerações. Obrigada. Só queria deixar aqui um desafio para a nossa bastonária, porque nós estamos à espera que traga um equilíbrio para a sociedade, onde nós teremos uma defesa da classe, não é? O melhor acesso à justiça pela sociedade pública e também essa situação não pode nos deixar sem nenhuma independência. Que nós estejamos prontos para responder à inquietação da população, defendermos os seus direitos, mas também defendermos a nossa classe como advogados que somos, que o cidadão saiba que os advogados precisam de ser remunerados para poderem fazer o trabalho, mas também, como ordem de advogados, nós podemos capacitar, como já disse aqui, aos novos advogados, para que possam estar mais ativos na defesa do cidadão. E obrigada pela oportunidade. Muito obrigado, então, doutora Rosa. Muito obrigado, doutor Matateu, pela vossa presença cá nos estúdios da MBC-TV. E muito obrigado a si também, caro telespectador internauta, que nos acompanhou durante esta emissão. Ficamos por aqui. Até mais.